Vidas no ar, estamos aqui com mais um programa feito com muito carinho para você. E hoje nós vamos bater um papo com a doutora Estela Herrmann. Ela é nutricionista, é especialista em dietas para quem é diabético, para quem quer emagrecer, engordar, quem está fazendo tratamento para o câncer. Então, se eu fosse você, não saía daí, porque o programa hoje está imperdível. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje vão para uma turma super especial. Vão para Jeane Santos, Priscila Oliveira, Melissa Hollenberg, Laís Veloso e Raniel Esmerim. Todos esses fizeram aniversário no mês de janeiro. Beijão para vocês! Esteja sempre à frente, alcance seus sonhos. Estude pra ser o que você sempre quis. Faça uma grande escolha e tenha um futuro feliz. Venha pro certo e tenha um futuro feliz. E agora sim, estamos de volta e vamos conversar com essa mulher linda, maravilhosa, uma profissional excelente, doutora Estela Herrmann. Consegui! Acertou! Estela, seja bem-vinda ao Conectando Vidas. Muito feliz com a sua participação. Obrigada pelo convite, fico muito lisonjeada. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. E não teria como não aceitar esse convite maravilhoso, né? Para participar do seu programa, que realmente, além de encantar vidas, ele conectar vidas, ele é essencial à vida. Então, muito obrigada por você fazer esse trabalho tão louvável, um trabalho tão abençoado, que leva tanta informação para o seu público. Isso é muito lindo, né? É uma ação sua de bondade com o próximo que não tem tamanho. Que bom, obrigada. E assim, antes de nós começarmos a falar sobre nutrição, imunidade, eu queria que você resumisse, que eu sei que o seu currículo é enorme, mas quem é Estela e o que ela faz? Bom, eu sou nutricionista, minha formação, além de nutricionista, eu também fiz a pós em padrões gastronômicos, também fiz curso em nutrição oncológica. Atualmente eu atendo pacientes online, né, de qualquer tipo, desde uma mulher que está tentando engravidar, então as tentantes, as grávidas, pós nascimento do bebê, onde você tem que nutrir, né, as mães. Então, para as nutrizes, eu faço introdução dos alimentos aos bebês, faço nutrição na infância, adolescente, a criança ou adolescente quer ganhar massa magra, o adulto quer emagrecer ou quer aumentar o peso, ou enfim, tem diabetes ou tem câncer. Tem alguma doença renal, alguma doença hepática, eu atuo em todas as áreas, no idoso também, enfim. Então, eu atendo atualmente online, né, e atendo também em 2 clínicas. Atendo em São Paulo, na capital, na Cidade Jardim, no Instituto Alpha Group, e atendo também em Campinas, no Cambuí, dentro da clínica da doutora Débora Camposan. Então, eu tenho 2 dias da semana de atendimento presencial e o restante de atendimento online. Também participei, né? Na realidade, eu idealizei e consegui ter um programa chamado Sabor Saudável, onde em 30 minutos eu ensinava a pessoa a preparar uma refeição equilibrada, com proteínas, com carboidratos bons, com verdura, sempre explicava o porquê, né? Dentre todos os alimentos, eu sempre escolhi um alimento para falar as propriedades.
Então é na Rede Família de televisão, que pertence ao Grupo Record, eles ainda hoje reprisam. Tem o meu Instagram, chamado Dieta da NutriChef, Dieta da NutriChef, com F, acabou. Lá eu posto várias receitas, sempre incentivo o consumo de bons alimentos, né? E explico a forma como você tem que cozinhar, porque isso é muito importante, não adianta você só ter um bom alimento e você estragar o alimento. A gente já dizia que não existe um alimento ruim, existe um péssimo cozinheiro. Então, por isso que eu fiz o curso de minha pós-graduação em gastronomia, para realmente ensinar as pessoas a cozinhar de uma forma agradável, mas unindo a nutrição. Então, tem como a gente se alimentar de uma forma gostosa, mas que aquilo seja nutritivo para o nosso corpo, que é o mais importante de tudo. Então é isso. Sou mãe de 3 meninos, um de 14, agora já vai fazer 15, dia 20. 15 anos, 13 anos e 9 anos. Sou também madrasta de 2 meninas, que tem hoje 22 anos. E é isso, e eu tenho aí um carinho muito grande pelos meus pacientes, atendo de uma forma sempre muito humanizada, minha consulta demora em torno de 1h30, 2 horas. Sou uma nutricionista que trabalho de uma forma bem individualizada, então eu faço uma dieta bem personalizada, de acordo com o hábito alimentar da pessoa, com as preferências, com aquilo que ela consegue comprar ou não, enfim, com a rotina dela, de acordo com aquilo que ela está precisando lidar no dia também. Então, hoje eu treino, então hoje eu não treino, enfim. Então, vou tentando, faço a parte de suplementação também, que é super importante, né, para o nosso organismo, além da nossa alimentação. Então, acredito que eu fiz E participou também, se eu não me engano, de um reality, não foi? No SBT? Participei do Mestres da Sabotagem. Isso. E aí, lá no Mestres da Sabotagem, eu fiz uma pizza de couve-flor sem usar farinha de trigo, usando somente a couve-flor como base. E acabou que eu passei de 4, né, integrantes, ou de 5 integrantes, eu fui a segunda eliminada. Então, acho que não, são 4. Então aí eu fui a segunda eliminada, ficaram 2. Mas eu também ajudei a pessoa que eu sabotei, que eu coloquei luvas para ela cozinhar. Eu fui e liguei o fogão dela. Então eu tenho uma participação aí. Se eu não tivesse ligado o fogão dela, ela não conseguiria cozinhar. Isso mesmo. E assim, antes de nós falarmos um pouquinho, eu quero dizer às pessoas, porque podem estar pensando, como, né? Estela de São Paulo, como conheceu? Então, Estela, eu quero aproveitar para dizer a gratidão que eu tenho pela vida dela. Estela apareceu na minha vida em um dos períodos mais difíceis. Em 2021, quando eu descobri o câncer de mama, eu comecei a pesquisar, né, tudo sobre alimentação, o que seria bom para mim, para eu passar por esse processo. E aí, pesquisando no YouTube, eu vi o programa da Estela, vi Estela dando uma entrevista, falando como ela cuidou do pai, que teve câncer. Eu disse, eu quero essa mulher. Só que eu achava que ia ser muito, que eu não ia poder pagar. E quando eu entrei, gente, em contato com ela, ela foi assim, de uma humanidade, de um amor, mandou mensagem para mim, Estela, que eu nunca esqueci. Você falou assim, deixa eu cuidar de você. E começou a mandar dicas sem eu ter acertado nada com ela. Então, assim, depois ela me acompanhou em tudo. Gratidão, viu, por sua vida. E foi assim que eu conheci e não largo nunca mais. Meu amor, eu fico extremamente feliz. Você sabe o quanto para mim significa atender pacientes que lutam contra o câncer. Isso. Porque, como você bem disse, me achou através de um programa no YouTube. Um programa que eu participei chamado Manhã Leve, na TV Aparecida. Hoje em dia não existe mais, era com a Maria Cândida, tá lá no YouTube. Se você digitar Alimentação no Câncer, você vai encontrar esse programa. Tinha praticamente 15 dias que o papai tinha falecido e eu precisava colocar para fora tudo aquilo que eu tinha vivenciado com o papai, porque eu coloquei o meu pai para dentro de casa, então eu cuidei dele, apliquei muita coisa que eu aprendi e aprendi demais convivendo com ele, cuidando dele. Então toda essa minha experiência, né, com o papai, eu
transmito isso e facilito a vida das pessoas que lutam contra essa doença, porque as famílias, geralmente, elas ficam meio perdidas, até o próprio paciente. Isso. Então, cada paciente que eu atendo, que faz o acompanhamento correto, né, que a pessoa tem que ter disciplina, tem que ser empenhada, como você foi, que recebe a bênção da cura, que é curado, eu fico tão feliz, é como se o meu pai estivesse cada vez mais próximo de mim e que todo aquele investimento que meu pai fez em mim tivesse, né, sido recompensado. Então, nem sempre dinheiro paga aquilo que você está trabalhando. E esse é um dos meus trabalhos que eu, inclusive, cobro um valor bem menor do que seria a minha consulta para quem luta contra o câncer, justamente como forma de retribuição a Deus por tudo que eu vivi com meu pai, todos os anos que ele pôde conviver comigo e tudo aquilo que eu aprendi. Então é uma forma de passar para frente meu conhecimento. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus pacientes, aqueles que lutam contra o câncer. Eu sempre falo, né, que acaba participando um pouco da minha vida e sendo minha família. Então eu tenho um carinho muito grande. Você foi uma das minhas pacientes que mais se dedicaram, sempre determinada, sempre perseverante, que isso é importantíssimo, né? Isso. Deus, ele age, ele faz milagres naquele que persevera, naquele que realmente corre atrás daquilo que é correto, e não daquela pessoa que fica sem fazer nada. E você, muito pelo contrário, sempre foi muito confiante, sempre acreditou naquilo que eu passei. Então, isso tudo só demonstra, assim, a minha felicidade em poder estar aqui hoje, em ouvir a sua gratidão por mim, né, pelo processo todo, que graças a Deus você está curada e que permanecerá assim. Amém. Né? A gente tem que ter um controle durante os anos seguintes da onde você recebeu a cura, para que você afaste de vez, né, qualquer chance de volta. Então, eu acredito que meus pacientes tenham essa bênção divina justamente por cuidar da alimentação, aprender o que o alimento faz com o corpo, aprender a cozinhar, aprender a distribuir os alimentos. Então a suplementação também vem agregar. Então, assim, é um combinado todo, né? A gente muda praticamente seu estilo de vida. Então, isso você só tem a ganhar. Então, o indivíduo acaba renascendo das cinzas, como se fosse um fênix. E aí, pegando esse conhecimento todo que você tem, eu queria saber, porque às vezes as pessoas, né, não entendem muito com relação à imunidade, à nutrição, não associam. E eu quero saber como é que a nutrição pode impactar o sistema imunológico de forma positiva. Nossa, totalmente. O sistema imunológico depende da sua nutrição. Além da sua nutrição, seu sistema imunológico também depende da sua vitamina D. A vitamina D, ela tem que estar em alta quantidade. No exame de sangue, alguns laboratórios colocam como 20 e 30 o parâmetro normal, mas é muito além disso, então tem que ter 60, e na realidade, nós da medicina integrativa preventiva, colocamos que o indivíduo tem que ter vitamina D acima de 80, né? Então, a vitamina D, seja você se expondo ao sol de 10 a 15 minutos todos os dias, sem protetor solar, o rosto você pode cobrir, mas os braços e as pernas exponham-se ao sol. A vitamina D, o UVB, que entra em contato com a pele, você tem a produção dessa vitamina, que na verdade é um hormônio, né? E a vitamina D é imprescindível na sua saúde. Então, assim, ela é anti-inflamatória, ela melhora a sua imunidade. Então, a gente precisa suplementar algumas vezes, e principalmente para aquelas pessoas que não se expõem ao sol e quando está com a vitamina D muito baixa. A maioria das pessoas que morreram por Covid, geralmente, quando a gente pega os estudos, estavam com deficiência de vitamina D. Então, é importante você suplementar ou se expor ao sol constantemente, isso de 10, 15 minutos. É aquele solzinho do bebê. Isso é fundamental, né? Que o pediatra fala para você, vai tomar um solzinho do bebê. Nosso corpo precisa de sol, nosso corpo precisa se expor a essa luz divina. Tudo que Deus nos deu é perfeito. Então a gente precisa do sol, a gente precisa dos alimentos que Deus nos colocou na terra, que a gente tem ali à disposição, né? Também a gente tem alimentos no mar, mas a gente precisa realmente melhorar usufruir deles.
sistema imunológico esteja ok. Então a gente tem vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, a gente tem diversos minerais, magnésio, manganês, a gente tem ômega 3, a gente tem ferro, a gente tem inúmeros, cálcio, a gente tem selênio, a gente tem silício, a gente tem zinco, a gente tem cobre, a gente tem muita coisa para repor e tem que ser diariamente. Então, por muitas vezes, a alimentação sozinha não consegue atingir o mínimo da quantidade que seu corpo precisa. Aí que entra a suplementação. Então, eu geralmente prescrevo um polivitamínico, né? E dependendo de como está a memória, dependendo do caso da pessoa, se ela precisar de uma ajuda, aí eu prescrevo o ômega 3, prescrevo coenzima Q10, que vai ajudar nas conexões neurais, então a sua bainha de mielina começa a trocar mais rápido, você começa a ter mais sinapses, que são as mensagens de um neurônio para o outro, seus dendritos vão ficando mais ramificados, então sua memória vai ficando mais rápida. Então a gente tem vários tipos de prescrições para complementar a alimentação, mas a alimentação sozinha, ela ajuda, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem coisas a se fazer que depois eu vou ensinar um shotzinho matinal, que seria muito bom para a gente melhorar o seu sistema imunológico, rico em vitamina C, rico em peperina, rico em cúrcuma, a gente tem o própolis também, então são coisas simples, não são caras, que você consegue comprar e que você consegue auxiliar o seu sistema imunológico de uma forma simples. Mas, se você pensar na sua alimentação, num dia inteiro, o que é importante? Você tem que consumir uma fruta rica em vitamina C, você tem que consumir a banana para você não ter cãibra, né? Então, a banana, ela, além disso, ela é precursora de um hormônio de sensação de bem-estar, de serotonina e dopamina. Então, assim, é importantíssimo uma banana ao longo do dia. Então, você já está dizendo aí os nutrientes principais, não é, que nós precisamos. Exatamente. Essas dicas que você está dando já são os nutrientes principais, não é, que nós podemos começar a colocar no nosso dia a dia. A banana, não é? Sim, a banana, um alimento rico em vitamina C, então pode ser o limão, pode ser o maracujá, pode ser uma acerola, uma pitanga, pode ser um kiwi, pode ser um mirtilo, um morango, pode ser laranja. A laranja, se você comer a laranja, ok. A mexerica, se você comer a mexerica, ok. Quando você faz o suco, você tem o rompimento das fibras e você tem um suco, você não faz com menos do que 2 laranjas. Então, você tem alto índice glicêmico. Então, você tem muita frutose ali na laranja. Então, a laranja, eu peço sempre, quando o paciente quiser consumir, que ele descasque e mantenha a parte branquinha, para que você tenha mais fibras, para que esse alimento entre mais devagar na sua corrente sanguínea, para que o seu pâncreas não tenha que produzir insulina, para que você não tenha uma curva glicêmica irregular. Então, a gente tem que utilizar os alimentos de uma forma sábia. Então, eu não quero ter diabetes, eu estou querendo emagrecer, eu vivo com uma resistência à insulina, então eu prefiro consumir alimentos de baixo índice glicêmico, que aí são esses que eu te falei, o limão, o maracujá, o morango, o kiwi, a acerola, a pitanga, você tem a pitaia, que são ricos em vitamina C. Então, são outros tipos de alimentos, mas que também vão conter vitamina C e não vão alterar o curso da sua glicemia. Mas caso você prefira uma laranja, tudo bem, descasca a laranja e coma a laranja, não faça o suco da laranja, tá? Certo. Então, isso é importante. Além disso, uma terceira fruta. Então, por exemplo, a mulherada que gosta de cuidar da pele, né? Então, o que seria interessante? O coco, o abacate. Por quê? São frutas ricas em gordura, elas dão saciedade, elas têm vitamina E, elas têm gordura boa, que vão deixar sua pele também muito bem hidratada. Então, assim, tem inúmeros benefícios você consumir um alimento rico em gordura do bem. Ou oleaginosas também, por exemplo, a castanha do Pará, a castanha de caju, castanha do Brasil, né? Castanha de baru, você tem nozes, você tem amêndoas, pistache, amendoim também entra. Então você tem ali
dentro das oleaginosas, vitaminas também que são essenciais, e além disso, as oleaginosas, elas ainda ajudam com o quê? Elas são ricas em minerais importantes para o nosso organismo. Então, elas são ricas em cobre, em magnésio, manganês. Então, você tem ali selênio, excelente para o seu cabelo, excelente para a sua unha, excelente para a sua pele. Então, é importante a gente ter uma diversidade, né? Aí, além disso, a gente precisa de proteína, e eu sempre indico o seguinte: proteínas diferentes ao longo do dia. Então, tomei café da manhã, incluí um ovo. Na hora do almoço, eu comi uma carne vermelha, vamos supor. E no jantar, eu comi um peixe. Perfeito. Você vai ter proteínas diferentes, porque cada proteína tem grupo de aminoácidos distintos. Então, quando você tem, ao longo do dia, diversos tipos de aminoácidos, você terá uma produção celular perfeita. Você vai fazer uma célula perfeita, porque você tem o quê? Você tem realmente todos os aminoácidos que você precisa. Então, o consumo de proteína no indivíduo adulto, ele faz o quê? Ele faz a manutenção celular, a produção de novas células, e ele faz o aumento também da sua massa magra. É importante para que a gente não tenha tanta perda de músculo assim. Já em criança, ele faz o quê? O crescimento celular. Né, numa gestante faz o desenvolvimento fetal. Então é importantíssimo proteína. Então a gente, quanto mais diversificado for ao longo do dia, é melhor para sua saúde. Então aquela história, eu jantei o que restou do almoço, tá errado. O ideal é, faça um jantar maior que vai virar o almoço do dia seguinte. Aí tudo bem. Aí você já está com o seu almoço feito, sua manhã vai ser leve, você já tem almoço pronto, você só faz uma saladinha diferente, está tudo certo. Mas geralmente eu costumo indicar isso. E aí é óbvio, né, que a gente precisa também de verduras. Então a gente tem que consumir uma gama de verduras que são fundamentais para o funcionamento do seu intestino. Então você tem que também fazer essa rotatividade. Então comi espinafre no almoço, vou comer no jantar uma couve, ou uma vagem, ou um brócolis, ou uma selga, ou um repolho. Sempre diferente é muito melhor. E o carboidrato, então pode comer arroz e feijão, Nutri? Pode. Depende também de como você está. Então, se você é uma paciente que está lutando contra o peso, um paciente que precisa dar uma emagrecida, um paciente que está com diabetes, a gente precisa verificar qual é a qualidade desse carboidrato que você vai consumir. Por muitas vezes, para o paciente ter uma perda de peso, eu retiro o arroz e feijão e aí eu coloco um carboidrato complexo, uma batata doce, uma mandioca, um inhame, um cará, uma abóbora japonesa, enfim, a gente tem batata Yacon também, então um arroz 7 ou 9 grãos, uma quinoa. Então são carboidratos que vão entrar mais devagar na sua corrente sanguínea, diferente do arroz branco e do feijão. E, por exemplo, também do macarrão. Então isso é fundamental, a gente ter equilíbrio na hora de montar o seu prato, né? Então você tem que saber a quantidade que você precisa consumir e, óbvio, se você tem que emagrecer, tem que fazer um déficit calórico, consumir um pouquinho menos do que você precisaria. Além disso, é importante você dormir bem. Então são coisas que, por exemplo, a higiene do sono também vai influenciar no seu sistema imunológico, porque quando você tem um bom sono, uma boa noite de sono, que o sono é reparador, a sua glândula pineal vai estar descansada. No dia seguinte você vai ter um rendimento melhor. Então, por muitas vezes a gente prescreve melatonina, mas fazer essa higiene do sono, ou seja, desconectar de tudo, tomar um banho antes de dormir, já desligou o celular, coloca só no modo avião para despertar e longe da sua cabeceira, porque também as ondas, os cientistas aí dizem que não fazem tão bem assim, né? Não faz tão bem assim para o nosso organismo. Nada de luz, quanto mais escuro o quarto for, melhor é o seu sono, para você desligar o seu corpo, porque durante o sono a gente tem a produção dos hormônios. As crianças crescem durante o sono, então tem que dormir pelo menos 9 horas, porque o cérebro de uma criança é uma esponja, está em desenvolvimento e crescimento. Então tem que dormir bem, mais do que 8 horas. A criança tem que dormir 9, porque durante o sono tem o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento.
Você que já é adulto, não precisa. Se eu dormir 7 horas eu fico bem, então durma 7 horas. Durante o sono a gente tem a regulação hormonal, a produção de enzimas, a produção de novas células e você tem ali a reparação de todo o seu corpo. Então, durante o sono, a gente costuma dizer que o sono alimenta. Um paciente, uma pessoa que não consegue dormir bem, no dia seguinte, ou ela terá fome, ou ela estará irritada, ou o indivíduo estará extremamente sonolento e desatento. E aí acaba o quê? Por muitas vezes descontando no alimento, ou então usando outros artifícios. Mas, de qualquer forma, o sono, ele é importantíssimo e ele vai atuar diretamente no seu sistema imunológico também. Então, por isso que é importante, por exemplo, 2, 3 horas antes de você ir dormir, não comer. Você tem que estar com o seu estômago em jejum, no sentido de algumas horas sem nada, para que você realmente esteja tranquila para você deitar e dormir. A preferência de posição para dormir, o melhor ângulo é o quê? Do lado esquerdo, o melhor lado, porque o seu estômago vai estar no formato certinho dele. Algumas pessoas com refluxo, algumas pessoas que passam mal, não sabem por quê. Experimenta dormir do lado esquerdo, para ver se não vai passar, e 2, 3 horas antes de dormir, não coma. Já estava pensando aqui, meu Deus, eu durmo do lado direito. Nem que você comece a dormir do lado esquerdo, depois no meio da noite você pode virar. Entendi. Mas inicialmente tentar ficar do lado esquerdo, coloca um travesseiro no meio das pernas para sua coluna ficar numa posição ok. Então assim, a gente tem que ter cuidados com o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é um carro. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quais alimentos eu vou colocar nesse carro? O que é que eu preciso para abastecer o meu organismo? Eu preciso de alimentos do bem, eu preciso de coisas saudáveis, eu preciso de nutrientes de verdade e não os alimentos industrializados, tudo aquilo que é embalado, tudo aquilo que tem data de validade. Prestem atenção, quanto maior a data de validade, pior é para o seu organismo. Então, quanto mais natural, quanto menos tempo de validade, melhor é para o seu corpo. Porque quanto maior o tempo de validade, a indústria coloca acidulante, estabilizante, conservante, corante, edulcorante. Então, assim, coloca muita coisa. E isso não é benéfico para o nosso corpo. Isso é extremamente prejudicial para a sua saúde, né? Estela, eu estava ouvindo essas dicas todas, são maravilhosas. E assim, qual é a relação entre a alimentação e a resposta do sistema imunológico para algumas doenças? Porque às vezes tem 2 pessoas que estão com a mesma doença, mas um organismo responde melhor que o outro. Isso tem a ver com o tipo de alimentação? Isso tem a ver com o tipo de alimentação, isso tem a ver com o tipo de suplementação também, caso a pessoa faça ou não, mas conforme você tiver os nutrientes necessários para que seu corpo responda de uma forma imediata, ou seja, uma pessoa que, vamos supor, que come arroz, feijão, bife, batata frita, de manhã toma um café com pão e manteiga e no café coloca açúcar e no jantar não tem jantar, também um pão com leite e manteiga e acabou. É essa a vida da pessoa. Ou seja, é uma pessoa que, infelizmente, no olhar nutricional, é uma pessoa que tem inúmeras deficiências vitamínicas e minerais. Então, assim, ela não consegue atingir a quantidade de proteína, não consegue atingir a quantidade de gordura boa, não consegue atingir a quantidade de carboidrato e muito menos de vitaminas e minerais. Então, a alimentação do indivíduo tem que ser uma alimentação muito rica. Óbvio, dependendo do seu estágio de vida, se você precisa emagrecer, talvez a nutricionista possa colocar um jejum intermitente, se isso também colabora com o seu sistema imunológico, mas é para um outro assunto, para um outro programa, mas a questão toda quando você está envelhecendo, você precisa de mais nutrientes ainda, o nosso corpo vai ficando debilitado, é a ordem cronológica da vida, é a ordem natural da vida. A gente vai aumentando gordura corporal e vai reduzindo massa magra.
nosso estilo de vida, você que trabalhava, que era mais ativo, começa a ficar menos ativo. Então você começa a ter o quê? Uma queda do seu metabolismo. E aí, porque você está sentado, você está assistindo uma televisão, ou você está no computador, você está ali querendo o quê? Comer. Porque você está cada vez mais ansioso, cada vez mais dependente de alguma coisa, porque antes você tinha o trabalho para ocupar a sua cabeça, agora você não tem. Então, o indivíduo que faz refeições mais completas, que consome verduras, que consome proteínas, que consome carboidratos na quantidade certa, que consome frutas pertinentes, as oleaginosas que vão dar o suporte de minerais, você pode ter certeza que esse indivíduo raríssimas vezes ficará doente. Então, por exemplo, quando a pessoa fala, ai, tá gripada, toma vitamina C, compra aquele efervescente, não vai adiantar. Você tem que consumir diariamente isso. Não é quando você adoece. Então, é o que eu digo às vezes para as pessoas, não adianta todo o dinheiro do mundo se você tiver que investir todo o seu trabalho em saúde, para você correr atrás daquilo que você não correu. A sua consciência tem que ser o quê? O hoje. Você tem que plantar para você colher. Então, quanto antes você cair a ficha de perguntar assim para você mesma, você bebe água? Bebe água ao longo do dia? O cálculo de água é 35 ml por quilo de peso. Faz aí na calculadora qual o seu peso hoje, quanto que é o de água que você tem que beber e distribua ao longo do dia. Ah, então ok, minha hidratação tá boa. Meu sono é bom? Ah, meu sono é bom, então tudo bem. Durmo bem, acordo descansado. Você se expõe ao sol de 10 a 15 minutos, sua vitamina D tá acima de 80? Ótimo. Se não tiver, você tem que suplementar via oral e você tem que começar a se expor ao sol 10 minutos, máximo 15, não precisa muito. Além disso, a sua alimentação é uma alimentação colorida, é uma alimentação que tem frutas ricas em vitamina C, tem banana, tem mais uma outra fruta, seja uma gordura boa do abacate, seja um coco fresco. A sua alimentação tem, por exemplo, as frutas vermelhas para as mulheres, para melhorar mais ainda a pele, que não querem envelhecer, que tem resveratrol, tem os flavonoides. Então, você é muito antioxidante, o mirtilo, a amora, a framboesa, morango, né? Então, esses alimentos, as uvas, então isso tudo ajuda na sua pele também. Mas será que a sua alimentação é tão assim, diferenciada, diversificada ou não? Se você tiver uma monotonia de cardápio, desculpa, seu sistema imunológico não estará pronto para receber nenhuma doença. Porque o que é o sistema imunológico? A gente tem as células de defesa, são guardiões do seu corpo contra qualquer agente externo. Então, pode ser uma gripe, pode ser um parasita, pode ser uma bactéria, pode ser qualquer coisa. Ah, eu me cortei. Então, quando você tem um corte, você tem que ter uma cicatrização. O seu corpo começa ali a mandar células e mais energia e foco celular e sanguíneo naquela região. Então, você começa a se refazer, a se cicatrizar. Então, por muitas vezes também o paciente tem dificuldade de cicatrização. Geralmente, o que é? Alto consumo de açúcar, é o paciente diabético, é o paciente que precisa muito, produz muita insulina, é aquele paciente que vive com carboidratos simples, que come sem muito açúcar. Então, quando você não quer adoecer, quando você quer fortalecer seu sistema imunológico, você precisa o quê? Consumir alimentos ricos em vitamina C, você precisa consumir quantidade adequada de proteína, você precisa ter a variação que eu falei de proteína também, e as hortaliças verdes escuras são ricas em luteína e zeaxantina, são antioxidantes, evitam uma série de doenças. A gente tem outros antioxidantes como o licopeno, que é o tomate, quando é aquecido é melhor ainda a absorção. A gente tem o beta-caroteno, que vem da cenoura, vem da beterraba, vem do mamão, vem da manga. Então, assim, você tem que prestar atenção se a sua alimentação é colorida. Se ela for uma única cor ou se ela não tiver muita variação, você, sem dúvida nenhuma, você não está apto a ter um sistema imunológico que será capaz de responder a tudo e a todos. Então, aí, por isso que a gente vê que algumas pessoas, quando adoeceram por Covid, tiveram como se fosse uma gripe leve, e outras pessoas ficaram derrubadas. Então, essa pessoa que ficou extremamente sensibilizada não tem uma boa alimentação, certamente.
Entendi. Nina, o tempo está assim, é nosso inimigo, viu? Está voando, o papo está maravilhoso. Vai ter que marcar outros dias. Vai ter outras vezes, com certeza. Hoje não deu nem para o começo. Mas eu ainda quero fazer uma pergunta, Estela. Quais são os mitos mais comuns em relação à alimentação e à imunidade que precisa ser desmistificado? Você tem algum? Eu não acredito, assim, mito de quanto à imunidade, é tudo isso que eu te falei, né, quanto ao sono. Tem alguma receita milagrosa que as pessoas às vezes dizem, isso é bom para todo mundo, isso a imunidade vai lá para cima, você acha que existe? Suco de laranja todo mundo acha que é saudável pra caramba, fala, nossa, eu tô arrasando, vou na padaria, peço um suco de laranja, maravilha, sou saudável. Não é. Se você mastigar a laranja, ok. Agora, se você tomar o suco de laranja, você precisa de 3, 4. Então, é muita frutose. Depois digita no Google, se você quiser, eu te mando a lista de alimentos com baixo índice glicêmico. Preferencialmente, devemos consumir alimentos com baixo índice glicêmico. Por quê? Porque a gente não vai ter um pH sanguíneo tão ácido. Quanto mais alcalino for o seu sangue, mais saudável você será. Então, aquela história também é igual o shot que eu vou falar. Se você não quiser fazer o shot, tome pelo menos meio limão ou um limão, quem aguentar, quem achar que não tem tanta tolerância, um quarto de limão, espreme na água e toma de manhã. Isso ajuda na sua produção de ácido clorídrico, muito pelo contrário que as pessoas falam, vai me dar azia. Não, muito pelo contrário. A azia, quando as pessoas têm antes de comer, isso sim é excesso de ácido clorídrico. Agora, quando as pessoas sentem azia após a refeição, isso é falta de ácido clorídrico. E o limão, quando entra no seu sangue, ele não é alcalino, muito pelo contrário. Ele se torna, não é ácido, ele é alcalino. Então, o que acontece? O limão, ele é excelente para a sua imunidade, não é uma coisa cara, e você pode espremer na água todo dia e tomar. Então, você já vai ter um shot da bondade aí, o limãozinho, excelente, vai melhorar sua capacidade anti-inflamatória, vai melhorar a sua capacidade antioxidante, é perfeito. O limão, assim, o ácido ascórbico, ele é fundamental na nossa vida. Então, a gente tem que consumir sempre, tá? Quer que eu te mostre o shot? Então, nós vamos indo para o final já e nós queremos encerrar sua participação desse ano, a primeira, viu? Porque terão outras, com esse shot para o nosso público. Então, vamos lá. Para fazer o shot, você vai precisar. Então, pode ser um copinho, pode ser o que for mais fácil, tá? Uma pitadinha de cúrcuma, uma pitadinha de peperina. Aí você vai colocar 3 gotinhas, você pode começar colocando uma gotinha para você se adaptar. Depois você pode subir até 5 gotinhas de própolis, tá? E aí você pode usar o limão, você usa ou o limão siciliano ou o limão Tahiti. E quem tiver aquele limão cravo, que é aquele limão galego, aquele limão caipira, pode usar também, tá bom? Certo. Aí você vai espremer o limão. Tá travando a boca. Já tá travando. O melzinho não entra não, né? Não, o melzinho não, meu amor. A sua nutricionista não quer deixar você com alto. Então, a gente tem a cúrcuma, que é anti-inflamatório, antioxidante. A gente tem o limão, que é o sistema imunológico, melhora a produção de células linfócitas e macrófagos, né, os linfócitos e os macrófagos. A gente tem o própolis, que é anti-inflamatório, antibactericida, antiviral, antifúngico, e a peperina, que ajuda na absorção de nutrientes. Então, ela também colabora com isso. Então, importantíssimo a gente colocar também. E aí você faz assim e toma. Em jejum. E toma em jejum. Ó. Agora toma. Ai, chega, travou. Bom, tá ótimo. Bem. Meu amor, nem tudo que tem ruim sabor é algo prejudicial à sua saúde. É verdade. Então, a gente às vezes tem que fazer coisas que
a gente não gosta muito, mas que são benéficas. Então, aos poucos, como eu te falei, como o própolis é muito forte, as pessoas às vezes não se habituam, pode colocar uma gotinha, passa um mês, aumenta para 2 gotinhas, depois aumenta para 3 gotinhas. Mas isso é extremamente benéfico para o seu corpo, para o seu organismo. Todos os dias, esse shot, né, Estela? Todos os dias você pode fazer esse shot pela manhã, em jejum, para melhorar seu sistema imunológico, para deixar você pronto para a vida. Ótimo. Meu amor, é em jejum, Estela, só para tirar minha dúvida, é em jejum? Em jejum. E também, por exemplo, para alguns pacientes, eu prescrevo para diluir a creatina, água, creatina e limão. Eu adoro a creatina também, que é um suplemento maravilhoso, ajuda também no sistema imunológico, te dá mais disposição, ajuda na produção de massa magra. Então, assim, é incrível. A nutrição, a gente tem diversos ramos aí e indicações, mas deve ser personalizada. Então, você tem que procurar um nutricionista para ter a sua dieta, para você realmente aprender a se alimentar, saber aquilo que te faz bem na quantidade certa, né? De acordo com a sua vida, porque somos bioquimicamente diferentes. O que serve para você pode não servir para mim. Como eu te falei, esse shot é uma indicação. Se para você meio limão for muito, coloque 1/4. Se 1/4 for muito, coloque 1/8, é só um pouquinho. Né? Então, assim, você vai adequando a sua realidade. Tá bom, meu amor, muito obrigada. Estamos chegando ao final do nosso programa, certo? Foram informações valiosíssimas e com certeza depois nós vamos marcar outro bate-papo com outro tema. Viu? Gratidão por sua Combinado. vida, E da próxima vez a gente também pode fazer uma gravação, aí eu não sei se pelo seu Instagram ou pelo programa também, cozinhando, para vocês aprenderem uma receita gostosa. Ah, sim, no próximo dá sim para nós fazermos. Nosso diretor disse, ó, que joia, dá para fazer sim. E quando eu for para aí, eu vou te visitar, e aí a gente faz um programa ao vivo. Faço questão disso. Muito obrigada mais uma vez por sua participação, tá bom? Aquelas pessoas que quiserem entrar em contato com você, nós já vamos deixar o seu Instagram e Deus continue te abençoando ricamente, que você é uma pessoa iluminada, tá bom? Amém. Obrigada. Você também. Um beijo grande, parabéns pelo programa, sucesso sempre. E você sabe que você mora no meu coração. Obrigada. Um beijo. Outro, tchau. Tchau, tchau. E estamos chegando ao final do nosso programa. Tivemos dicas maravilhosas com a doutora Estela. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, leva 1 minutinho só. Se você ainda não é inscrito no canal da Converte, se inscreva, pois tem vários programas que com certeza você vai gostar de algum. Tá bom? E bom final de semana. O Conectando Vidas fica por aqui. Fiquem com Deus. Tchau.